Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal por um novo amanhã. Sou Luiz Rorato e hoje eu vou começar uma análise reflexiva sobre o alto índice de criminalidade no Brasil. Em outras palavras, por que existem tantos bandidos no Brasil? É muito comum acordarmos e vermos o noticiário de 2, 3 ou mais operações simultâneas que acabam culminando com a prisão de dezenas, centenas de meliantes, de criminosos em vários estados brasileiros, em várias cidades simultaneamente. Isso seria bastante benéfico se, em tese, diminuísse o número de bandidos em circulação, mas a impressão que nós temos é que eles se proliferam como os ratos nos esgotos. Todo dia tem essas operações e quanto mais tem operação, mais crimes acontecem, infelizmente, pelo menos não necessariamente é isso que acontece, obviamente, mas é a percepção que nós temos enquanto cidadãos e cidadãs, trabalhadores, estudantes ou aposentados, enfim, pessoas que não cometem crimes para sobreviver, ou para viver, ou para se locupletar, ou por ganância, ou por qualquer outro motivo. E isso é muito triste. Então são vários os fatores que acabam contribuindo para isso. Um deles é a falta de base religiosa. Por incrível que pareça, uma das travas que historicamente inibe, desestimula a criminalidade no mundo ao longo da história da humanidade é a religião. A religião, independente de qual seja, católica, protestante, cristã, muçulmana, candomblé, judaísmo, ou seja lá qual for, não importa, todas elas têm bons princípios morais, todas elas são voltadas para o bem, são voltadas para Deus, são voltadas para o sublime, o que existe de mais divino no universo, entre o céu e a terra e aqui na própria superfície do nosso planeta. Então, esse seria, obviamente, um dos principais desestímulos ao crime, mas não só isso, a desestruturação familiar, a falta de estrutura familiar também contribui bastante para que os filhos de uma família desestruturada acabem migrando para o crime. Também não é só isso, a falta de formação, de educação. Segundo pesquisas feitas recentemente em várias, obviamente por amostragem, em várias penitenciárias brasileiras por especialistas, a média de escolaridade dos criminosos que estão cumprindo pena ou aguardando julgamento, de norte a sul do país, de leste a oeste, é o ensino fundamental. Então isso também contribui, não necessariamente porque eles não tiveram acesso a mais estudo. Não é essa a questão. Embora alguns grupos ideológicos e muitos partidos políticos usem esse discurso para ganhar votos, mas não é o raciocínio não é correto, não é esse. Eles acabam abandonando o estudo, sendo péssimos alunos, motivados por outros fatores, e esse é só mais um fator agregado, e eles abandonam os estudos justamente para migrar para o crime, porque, diferentemente do velho mito de que o crime não compensa, infelizmente no Brasil, de certa forma, até o momento, segundo o raciocínio desses indivíduos, acaba compensando. Eles fazem muito, essa frase já induz o indivíduo de má índole a fazer uma análise da relação custo-benefício do crime. É muito mais fácil migrar para a vida fácil de subtrair o que é alheio, sob ameaça, sob qualquer tipo de extorsão,
ou constrangimento, coação e assim por diante, ameaça armada ou de forma sutil, subtraindo os batedores de carteiras, os punguistas dentro de ônibus, em aglomerações de pessoas. Enfim, eu mesmo já fui vítima disso dentro de ônibus, entrando no estádio para assistir um show. Enfim, é muito triste isso, mas tudo isso é consequência da relação, do análise da relação custo-benefício entre entrar para o crime ou estudar e trabalhar como uma pessoa decente. O quarto fator desagregador, do ponto de vista moral, desestabilizador, digamos assim, da formação desses indivíduos que optam por migrar para o crime, é a ausência do Estado em algumas comunidades. Algumas, leia-se assim, milhares de comunidades mundo afora, sobretudo nas favelas, onde existe a ausência do Estado, no amplo sentido da palavra, falta de infraestrutura, falta de policiamento, falta de escola adequada e proporcional à demanda do lugar, falta de postos de saúde, e UPAs e hospitais e tudo mais. Obviamente o crime se prevalece dessa situação e se espalha e passa, através de milícias armadas, a cobrar por serviços de péssima qualidade que sequer eles produzem. Eles subtraem dos verdadeiros produtores desse serviço, das empresas organizadas que pagam seus impostos, subtraem o serviço e pirateiam isso, melhor dizendo, e acabam revendendo sob coação para os desavisados, para pessoas também que acabam contribuindo para o aumento da criminalidade, ou porque se sentem coagidos, ou porque também são pessoas desprovidas de conceitos morais e de respeito ao que é alheio. Optam por comprar o que é mais barato para tirar algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício. Isso é muito comum, por exemplo, nos milhões de casos, digamos assim, milhares ou milhões, não sei ao certo, de que pirataria de CDs num passado recente, de filmes e músicas pirateadas através de CD. Hoje em dia não se usa mais isso, mas isso ficou muito visível, muito escancarado em quase todas as cidades brasileiras, com gente vendendo CD e DVD pirata nas praças públicas, tudo fruto do crime organizado, consequência, obviamente, da ausência do Estado, da falta de fiscalização, de um Estado desorganizado, de um Estado esculhambado, de um governo esculhambado que se sucede eleição após eleição, ano após ano, década após década, sobretudo nos últimos 20 anos. Fora isso, também existe outro incentivo, digamos assim, por parte da própria sociedade, através de uma frase muito simples, e argumento, inclusive, de partidos de ideologia suspeita, que usam esse discurso para ganhar votos, de que o crime é consequência direta e única, não necessariamente com essas palavras, mas eles fazem um discurso que o crime é consequência da desigualdade social. Os estudos dos especialistas no Brasil e mundo afora provam exatamente o contrário, que não é necessariamente a consequência da desigualdade social. Eu, por exemplo, na minha infância, eu vivi uma infância muito humilde, muito simples. Nunca me passou pela cabeça, nem dos meus irmãos, nem do meu pai, nem da minha mãe, ingressar para o crime. E eu conheço, e todos os moradores do bairro, que era um bairro muito humilde lá na
na periferia de Londrina, que não tinha asfalto, não tinha água potável, não tinha ônibus, não tinha nada, todos os moradores eram pessoas decentes e trabalhadoras, dos mais jovens aos mais velhos. Então isso não se justifica em tempo algum. Muito pelo contrário, como eu já disse antes, acaba estimulando o crime, justificando o crime, principalmente na hora que o indivíduo é preso e algum repórter ali de imprensa marrom, principalmente, vai dar moral pro cara, vai entrevistar, daí ele repete esse discurso. Não, mano, eu entrei nessa vida porque eu precisava comprar comida lá para casa, só que é tudo mentira, tudo é um deboche, é um escárnio com a sociedade, esse tipo de discurso. Principalmente da parte dos políticos que usam esse discurso para angariar votos. É uma coisa totalmente equivocada. E mais um motivo, e talvez o principal deles para o crescimento da criminalidade no Brasil, consequência, obviamente, do crescimento, do aumento desenfreado do número de criminosos, como eu já disse antes, que se proliferam como se fossem ratos no esgoto, é a impunidade, a sensação de que o indivíduo não vai ser preso e que o risco dele ser preso é muito pequeno. Haja vista que, segundo essas mesmas pesquisas às quais eu tive acesso, publicado na Gazeta do Povo, em 2021, os casos de furtos, por exemplo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, todos os casos de furto relatados, vejam bem, e nem todo mundo registra boletim de ocorrência, aí considerando só os boletins de ocorrência que foram feitos. Historicamente, nós percebemos que de cada 2 ou 3 furtos, só um faz boletim de ocorrência. Conheço muita gente que já teve altos prejuízos e se negou a fazer boletim de ocorrência, porque a percepção é que não adianta coisa alguma, não adianta nada nas palavras deles. Então, mesmo com um número subnotificado de casos de furto no estado do Rio de Janeiro, apenas 4,2% desses casos tiveram os autores identificados e presos, não necessariamente condenados. E em São Paulo, que poderia teoricamente ser melhor o resultado, foi pior ainda. De todos os casos de furtos registrados no ano de 2021, subnotificados também, de cada 3 furtos, só um tem boletim de ocorrência. Então, mesmo assim, só 3,6% foram identificados os autores e eles foram presos, não necessariamente condenados. Aí entra também o que eu já disse antes, o atenuante pró-crime, que seria justamente a sensação de impunidade. Eu vou continuar explanando ponto a ponto sobre isso e no final vou apresentar as alternativas de solução para reduzirmos drasticamente o número de crimes praticados no país e, consequentemente, diminuir o prejuízo gigantesco, o prejuízo bilionário que isso causa ano a ano para os cofres públicos e principalmente para os cofres dos cidadãos, da sociedade brasileira, e principalmente reforçando o número de vítimas fatais nos casos de latrocínio e assassinatos e coisas do gênero, quando há perdas de vida ou quando há uma lesão irreversível que torna a pessoa paraplégica ou tetraplégica, como já aconteceu com muitas pessoas que levaram tiro ou facadas ou coisa parecida, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, sorte, sucesso, saúde, tchau. E Deus te livre de ser vítima de qualquer crime, eu já fui de vários. Tá bom? Um abraço.